O advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, tomou posse agora há pouco no cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Francês, Zanin então está entrando no lugar do Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O que esperar de Zanin lá no STF, Francês? Ele está no Olimpo do Judiciário, né? Chegou no auge? No Olimpo, no auge. Jovem advogado, vai até longe, né? E é o lugar onde poderá servir melhor seu chefe. Então não se engane aqueles que esperam um juiz imparcial, como exigiriam os parâmetros legais. É mais um ministro sob medida lá para defender a chefia e o lado que ele sempre defendeu. Como os outros ministros também procedem. Nós temos lá 2 ministros que defendem o Lula incondicionalmente. Então, nós temos um STF e progride aí a composição de um STF político. Daniel, participaram então ali da posse do Zanin hoje mais cedo, amigos, familiares, parlamentares, autoridades do judiciário e também todos os outros ministros. Lula estava lá, firme e forte. Posse dessa super prestigiada, né? O STF que agora volta a ter... Você vai no jantar da posse? R$500 o convite. Eu tenho final amanhã lá em Pitangueiras, eu prioridades, como ir até lá e voltar assim, ficaria muito corrido. Então, abrir mão... Não, e se fosse para mudar, teria que ser para um evento à altura da final de Pitangueiras. Muito mais barato que as hospedagens do Lula. Vai lá, Daniel. Então, assim, o Lula tá ali, com certeza, é um aliado dele, defendeu ele. A indicação já estava mais do que certa desde o primeiro dia que o Lula ganhou a eleição e assumiu. Então, do que esperar do STF, dessas nomeações, é o judiciário sempre tomando conta do noticiário, das notícias. A gente torce para que não sejam imparciais, que julguem com honestidade, mas a gente sabe que vai ser muito difícil disso acontecer, já era previsto. O que nos resta é acompanhar, cobrar e não deixar passar nada em branco. Rogério Calazans, então, Cristiano Zanin, agora ex-advogado pessoal do Lula, né? Ele tomou posse como ministro do STF e ele vai herdar de presente, Calazans, cerca ali de 500 processos do Lewandowski. Eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente aqui agora na minha análise, Tiago. Eu sempre achei que essa posse, essa indicação, na verdade, fosse descabida pelo fato de ferir o princípio da impessoalidade, sem entrar em debate quanto à capacidade ou não do Zanin, né? Embora ele seja um advogado extremamente competente, mas, ao meu ver, eu concordo, não é uma opinião somente minha, de alguns doutrinadores do direito constitucional, a função de ministro do STF é uma função para doutrinadores, ou seja, para escritores, para pessoas que sejam conhecidos na doutrina jurídica internacional, né? Então, não é uma questão de ser um bom advogado ou um bom juiz, ou um bom promotor, enfim, né, que necessariamente qualificaria a pessoa para estar lá. Agora, tem um fato importante que a gente precisa reconhecer, que provavelmente o Zanin seja no STF também um contraponto ao senhor Alexandre de Moraes, que é um promotor que tem uma visão do Ministério Público que é muito diferente da visão da advocacia, inclusive. Então, também existe até um debate tanto no meio político e em diversas correntes ideológicas, inclusive, quanto também no meio jurídico, é que o Zanin, apesar dos pesares, pode também representar um contraponto a essas posições absolutistas, né, do Alexandre de Moraes. Celestino, então, como já citado aqui pela bancada, o Zanin ele é jovem ainda, 47 anos, e seguindo as regras atuais ali do Supremo Tribunal Federal, ele vai poder ficar ali na corte por mais 28 anos, quando vai completar 75. Infelizmente, eu espero que o projeto, né, de limitar a idade, abaixar, né, o projeto me fugiu o nome agora, para abaixar PEC da Bengala, acabar com a PEC da Bengala. Né? PEC da Bengala? Que não conseguiram as assinaturas para derrubar, né, a idade mínima de 75 para 65. O notório saber jurídico, né, do advogado do Lula é respeitável, mas ele não é um juiz,
é uma nomeação política, né? E o Lewandowski, que foi nomeado por um pedido da mãe dele através da falecida ex-mulher do Lula, a dona Marisa, ele não vai deixar saudades para ninguém, a não ser para a Dilma, que ele conseguiu deixar ela elegível, disputar uma eleição ao Senado por Minas Gerais e perder, graças a Deus. Mas o Zanin, como é um cargo político, mais um bajulador da administração petista, eu acho que vai complicar bastante em relação ao pessoal da direita, ao contraditório. Eu não tenho essa perspectiva, né, que o Calazans tem, que ele vai confrontar o Alexandre de Moraes. Eu acho que ele vai ser mais um aliado, né, e eu temo bastante por essa emissora Jovem Pan, porque em alguns artigos do Zanin ele critica severamente a Jovem Pan. Francês, voltando o debate para você, dá para entender esse lado um pouco mais negativista, um pouco mais pessimista do Celestino a respeito do Zanin? Ou não tem nada a ver uma coisa ele ser advogado pessoal do Lula e agora o ministro da maior corte do Brasil? Eu não entendo assim... Microfone, Francês. Eu não entendo as esperanças do Calazans, né? De que ele pode... Calazans é um homem de talvez, muita fé. Ele poderá, sim, no futuro, o Calazans, se tornar um bom magistrado a partir do momento que o Lula passar dessa para melhor, né? Quer dizer, é um protegido dele. Não fala assim, Francês. Um toma lá da cá, mas o Lula não prossegue durante muito tempo. Eu acho, então, que ele poderá, talvez, quem sabe, porém, todavia, se tornar um juiz imparcial, que é o que a gente precisa. Agora, entre nós, né, o modelo de formatar aí esse Supremo Tribunal Federal, na minha impressão de leigo, está totalmente errado. Eu acho que teria que ser por promoção no judiciário, por merecimento, por notório saber jurídico, como é isso mesmo que você quis dizer com respeito ao Calazans. Nada contra o noviciado dele, de ser jovem, nada disso, né? O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele tem uma boa formação, apesar de ser um péssimo ministro. Ele toma medidas erráticas, como ele está aqui atrapalhando, causando com essa questão aí das drogas, da posse de drogas, e diz que ele está pensando entre posse de 25 a 60 gramas. Quer dizer, ele descarta qualquer possibilidade dele votar contrariamente. Calazans, citado aqui pelos nossos amigos de bancada. Eu já imaginava. Agora, a grande questão é o seguinte, eu separei... Calazans, eu só fiquei curioso em uma questão aqui. Você acredita em Papai Noel? Eu já vi ele. Né? Vai lá, doutor. Nem Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, nem na fada do dente, nem na fada do cabelo, inclusive. Vai lá, Calazans. Também não. Agora, a questão é que a única questão é que a gente não tem tempo para debater, senão eu explicaria melhor a minha posição. Ih, falou que não vai gastar tempo com vocês dois aí. Não é isso. Mas não, é porque ela requer... Não é questão de conhecimento, é opinião. Não foi o que eu entendi. Não é conhecimento, é opinião. É que é um debate que daria para ficar o dia todo. Entendi. Você não quer cansar as suas palavras com o Celestino e com o Francês. Falar. Vai lá, doutor. O tempo já é curto, né? Deixa eu falar. Agora eu vou ter que avocar aqui o Edivaldo Magro. Advogado. Ô, Edivaldo, vem aqui me salvar aqui. Vamos lá, Calazans. Vamos lá. A questão é a seguinte, é diferente. Eu sempre fui contra a nomeação do Zanin, é um absurdo, porque de fato é advogado do Lula. Eu estou separando as coisas. O que eu estou olhando é agora do cotidiano do STF, que não é só isso. Tem outras coisas. A posição do Alexandre de Moraes é uma posição... Quem conhece o histórico do Alexandre de Moraes dentro do Ministério Público sabe que ele sempre foi uma pessoa autoritária. Ele era um promotor autoritário. Ele nunca foi de respeitar garantias de ninguém. E agora que ele está com a caneta na mão, que ele está com o poder na mão, ele está fazendo e acontecendo. Então tem um ponto que a gente precisa, por mais que não seja ideologicamente o ideal, está muito longe disso, a nomeação do Zanin, muito longe, melhor que não fosse ele. Agora, paciência. Pelo menos assim, agora a gente tem que ter uma expectativa de que ele vai ter uma posição muito mais apropriada da advocacia para conter essa voracidade do Alexandre de Moraes em desrespeitar a norma processual. Ninguém mais tem direito de defesa no Brasil. Então, assim, o mínimo que eu espero, independente das posições dele, do vínculo dele com o Lula, que é real...
que é real, mas eu espero do Zanin que pelo menos ele reconstitua dentro do STF o direito de defesa, falar que as pessoas podem se defender, que nenhuma acusação pode se ir contra alguém sem a pessoa saber o que está sendo acusado, para acabar com o princípio Franz Kafka, que o doido do ministro Alexandre de Moraes, o déspota, né? Porque ele é um déspota. O déspota Alexandre de Moraes colocou lá no STF.